Você está aqui agora escutando mais uma entrevista biográfica Fiz a Travessia. Essas entrevistas biográficas são de quem fez uma transição e hoje vive um trabalho com significado e tem um estilo de vida alinhado com seus valores. Eu puxo fios de biografias potentes para que vocês possam ter outras referências de caminhos para criarem um caminho autêntico, uma vida verdadeira, autoral. E todas essas pessoas que passaram por algum processo de autoparto, elas se deparam com caminhos estreitos e a necessidade de fazer escolhas para viverem de trabalhos que trouxeram mais liberdade, autonomia, autorrealização e autenticidade. Então, hoje a gente vai falar com a Ju Roio, que tem uma história muito rica e mostra o quanto a vida não é só composta por um trabalho com significado. Então, ela tem muito para compartilhar conosco a partir desse olhar. Uma história muito rica de alguém que vive desde o princípio da vida profissional o significado. E, portanto, as coisas se mostram de uma forma diferente. E vocês vão ter que escutar para entender melhor. Então, vou chamar a Ju aqui. Ju, você consegue me pedir a solicitação? Cadê? Ela tá entrando? Então, bom dia, Ju, tudo bem? Bom dia! Finalmente deu certo. Finalmente deu certo. Nossa, tá super Bom, estourado aqui, mas é luz de manhã de inverno no Rio de Janeiro, é isso. tudo certo. Para a gente começar o nosso papo, por se dar como uma entrevista biográfica, ela se dá a partir do começo da vida, né? Então, eu queria primeiro que você compartilhasse como que os seus pais enxergavam o trabalho e como isso se permeou na sua infância. Hum. Os meus pais sempre trabalharam muito, tanto meu pai quanto minha mãe. Não tinha aquele papel clássico lá em casa, sabe? Da mãe ficar em casa. Minha mãe sempre trabalhou muito, sempre teve vários empregos. Minha mãe não só trabalhava com algo que sustentasse ela, mas minha mãe sempre trabalhou com orfanato, com ONG. Sempre foi uma pessoa que gostou muito do que fazia. A minha mãe, ela é professora, né, por essência. Então, ela já foi professora de matemática, que ela é formada em matemática, mas ela é uma bailarina, então sempre deu aula de dança a vida inteira. Sempre foi bailarina e sempre deu aula de dança, mas se formou em matemática e também era professora em escola e aí pedagoga envolvida com projetos de e-learning. Em 95, quando começaram os projetos de educação à distância aqui no Brasil, a minha mãe se envolveu nesses projetos, então ela trabalhou com o Senac, ela sempre trabalhou muito querendo buscar coisas que fizessem ela feliz, né? Nunca vi minha mãe insatisfeita no trabalho e minha mãe sempre mudou com muita facilidade. E essa coisa da arte, da dança, né? Sempre teve muito, muito perto. O meu pai, ele fez carreira tradicional, né? Meu pai é economista e ele entrou na Bolsa de Valores com 16 anos de idade, fez carreira na Bolsa até a Bolsa aqui do Rio de Janeiro fechar. Então foram 30 e tantos anos, sei lá, 35, 40 anos na mesma empresa.
E foi aquele, né, até o último cargo lá. E também sempre trabalhou muito. Então, em casa, os dois exemplos que eu sempre tive eram de pessoas que davam muito duro no trabalho e que eram muito entusiasmados, sempre gostaram muito do que faziam. Eu nunca vi eles reclamando, tipo, ai, que saco, dá um tédio. Nunca vi essa apatia pelo trabalho, sabe? Sempre foi um lado muito apaixonado, cada um de um jeito, né? Cada um com a sua personalidade. Meu pai é bem mais pragmático, bem economista, sabe? Bem reto, assim, nas coisas. E minha mãe com essa coisa da educação e da expressividade, de fazer pós em psicopedagogia para incluir pessoas, esse outro lado, assim, bem diferente, mas muito dedicados. Eu sempre aprendi pelo exemplo, né, e pelas palavras mesmo, que o trabalho dignifica e que é muito importante escolher algo que você se identifique no seu trabalho, porque o trabalho é a maior parte do seu dia, porque a sua equipe é como se fosse a sua família, né? Porque você passa muito mais horas no trabalho do que você passa em casa. Então, precisa escolher alguma coisa que você goste. Nunca teve lá em casa essa coisa do tem que fazer uma carreira X. Sempre foi assim, escolhe o que você quiser, desde que isso vai te sustentar. Basicamente, o pano de fundo era esse. Tipo, faz o que você quiser da sua vida, mas você precisa escolher alguma coisa que vai te sustentar. Então, eu sempre dancei, né, minha vida inteira e sempre fui muito Qual foi o expressiva, seu sempre. primeiro emprego? Pois é, só antes do emprego, assim, a decisão para fazer a carreira. Eu fiquei na dúvida, uma época, quando eu era adolescente, se eu fazia dança, se eu fazia jornalismo ou se eu fazia direito, alguma coisa assim, porque, né, gostar de argumentar e tal. E eu escolhi fazer comunicação, fazer jornalismo. Porque eu achava que a dança não ia dar dinheiro e é muito rígido, né? Extremamente rigoroso. Eu gostava dessa coisa da flexibilidade e tal. Então eu fiz comunicação. E o meu primeiro emprego foi como jornalista, né? Ali o estágio da faculdade e depois o meu primeiro emprego oficial mesmo, depois de estágio, Então, foi mas como antes do jornalista oficial, eu sei ambiental. que tem coisa por detrás, antes disso. E essa é uma parte Ah, o importante meu, da tua história. sim, sim, o meu primeiro emprego foi com 14 anos, eu comecei a dar aula de dança. Durante muito tempo eu dei aula de dança, durante alguns anos. Eu era bailarina, né? Minha mãe era bailarina, professora também. E eu também comecei a dar aula. Eu amava a dança, eu era muito estudiosa, assim, no colégio, sempre gostei muito de estudar. Mas a dança era a minha vida, eu amava a dança. E aí, onde eu fazia, né, a minha academia aqui no Rio de Janeiro, que é da Enid Sauer, né, a Sauer Danças, que é uma academia famosa aqui no Rio, você vira professora, né, se você quiser depois. E aí, eu fui chamada para ser professora com 14 para 15 anos. E aí, com 15 anos, eu já tinha as minhas turmas, eu já ganhava meu dinheiro, já dava aula, já tinha essa autonomia financeira que era uma coisa assim muito importante na minha vida, sabe? Eu poder ter o meu dinheiro, nunca tive mesada, não precisava pedir, ter que pedir coisa para os meus pais. Eu achava, nossa, muito engraçado isso, né? Quando a gente é mais nova, mas eu achava assim o máximo porque eu conquistei meu direito de ir e vir. Isso nunca foi uma questão lá em casa, mas, porque tudo era na base do convencimento. Tipo, você quer? Me convence. Não, não tinha um não. Muito raro meu pai falar um não. É tipo, me convence. Então, essa coisa do argumento sempre teve. Mas quando eu tinha meu dinheiro, já com 15 anos, aquelas coisas de festinha de 15 anos, eu podia pagar o táxi. E aí eu me achava rica com aquilo, né? Porque eu falava para os meus amigos, não tem problema, se seu pai não puder buscar, sua mãe não puder buscar, eu pago o táxi, sabe? Tinha essa coisa muito que eu achava já que eu era dona do meu nariz, que eu podia ir e vir, porque eu tinha dinheiro e autonomia para. E claro, os combinados com meu pai, com os meus pais, né? Meus pais nunca brecaram isso, sempre tinha esses combinados lá em casa. E por que que você não seguiu sendo bailarina?
Por que que eu não segui? Acho que tem algumas questões aí. Primeiro, porque eu achava que tinha que construir uma carreira mais tradicional. Essa coisa de trabalhar, de ter uma carreira artística, trabalhar com artes, era quase uma coisa secundária, assim, sabe? Tipo, tá, isso aqui é meu hobby, isso aqui é o que eu amo fazer, mas eu preciso trabalhar com uma coisa grande. Eu queria uma coisa que mudasse o mundo, assim, sabe, na minha cabeça. Tipo, eu vou ficar só dançando? Imagina, isso lá atrás, né? Eu pensava. Não, eu quero contribuir, eu quero fazer a diferença. Então, sim, eu continuei dançando e continuei dando aula até onde foi possível conciliar com a carreira, mas eu queria interferir, queria fazer diferença. E eu achei que, sendo jornalista, que eu ia poder escrever sobre histórias, que eu ia fazer jornalismo investigativo, ia ter grandes furos, ia impactar a vida das pessoas. E eu sempre, além da dança, eu sempre amei escrever, ler, escrever. Eu sempre gostei de me expressar. E eu sabia já desde sempre que isso era uma coisa muito importante para mim, até meus pais falavam isso. E no jornalismo eu achei que eu ia ter eu ia poder dar vazão a essa minha expressividade, essa minha vontade de contar história, de conhecer gente, de escrever. Então eu escolhi o jornalismo e não a dança por isso, e também porque a história que me contava na época, né? Eu conheci uma dança um pouco mais tradicional e que é muito rígido. E realmente é muito rígido. São muitas e muitas horas por dia que você precisa treinar, você precisa ter uma rigidez muito grande. E talvez tivesse que morar fora, sabe? Eu achava, fiquei meio assustada com esse lado da rigidez tão grande da dança. E aí acabei Então você optando por fazer outra seguiu para coisa. o jornalismo. Decidi pro jornalismo. E aí o seu primeiro emprego sendo jornalista foi aonde? Meu primeiro estágio foi no jornal da faculdade mesmo, que foi ótimo, que já aprendi um monte, porque, né, você erra à vontade, você tira dúvida à vontade, sem vergonha de tirar dúvida, isso foi muito bom. Porque eram os meus professores, eram pessoas acessíveis, então eu me lembro que eu fiz uma reportagem sobre a saída do Fidel de Cuba, a primeira vez que Cuba, depois de 50 anos, estava... E, pô, foi mó... Eu tava me achando, né, estagiária, a jornalista investigativa, e ligava para lugares, e consegui ligar para alguém que morava em Cuba. Aquela coisa de início de faculdade que eu tava achando o máximo. Fazia umas matérias internacionais, entrava em contato por e-mail, na época acho que era Orkut até, que a gente entrava em contato com pessoas na África, com acadêmicos de lá para pedir declaração. E depois eu estagiei ainda em jornal aqui no Rio também, no Destaque na época. E aí eu conheci o André Trigueiro, foi meu professor na faculdade. E eu me deparei com o tema da sustentabilidade, com jornalismo ambiental, que era algo que eu nem pensava. Aqui no Rio não tem muita essa coisa do rural, do ambiental, naquela época, né? Hoje em dia é super pauta. Eu, pelo menos, era muito distante da minha realidade. E aí eu ouvi o Trigueiro falar e as aulas eletivas, né, que ele dava, eu entendi o conceito e comecei a me apaixonar. E aí comecei a trabalhar sendo jornalista ambiental. Comecei a trabalhar num site que era tipo o Globo Rural, que era para agronegócio e o público, né, rural, mas com essa pegada de como que a gente pode fazer tecnologias, era apoiado pela Embrapa, né? Então, como que a gente pode fazer tecnologias e conhecer formas de produzir de forma mais sustentável. Na época, a palavra era sustentabilidade, né? E aí, E aquilo te preenchia? Como você se sentia? muito, mudou muita coisa para mim, né? Hoje eu sou super ativista ambiental, depois eu fui conhecer ecologia profunda, mudou muita coisa. Eu sou vegana hoje. Naquela época eu ainda comia carne, mas
eu me lembro que eu viajava muito a trabalho para conhecer, né, produção e para falar com os produtores e para conhecer pesquisadores da Embrapa e entender quais eram as tecnologias. E eu me lembro que uma vez fui visitar uma granja. Eu não me lembro qual era o estado, acho que era no sul, no Paraná, talvez. E me deu um desespero, eu nunca tinha visto aquilo, tipo, aquela quantidade de, sabe, de animal, de bicho em cima do outro. Eu fiquei desesperada. Eu lembro que eu cheguei em casa e falei, mãe, eu não como mais frango e eu não como mais nada que não seja orgânico. Quanto mais eu trabalhava com aquilo e eu entendia o poder do veneno, do agrotóxico, como aquilo era destrutivo, falei, não quero mais comer nada que não seja agrotóxico. Enfim, tive vários. Isso foi em 2006. 2006, imagina. Mas já tive vários altos e baixos nesse caminho, mas começou toda a minha consciência da minha alimentação, o que eu como, a terra, um conhecimento mais técnico mesmo, que anos depois foi se tornar para mim um ativismo e uma compreensão do meu corpo e da minha saúde. E é por isso eu me tornei vegana e por isso eu me engajo ambientalmente. Mas eu teve essa base de 10 anos lá atrás que eu tenho uma noção técnica mesmo do que acontece. Eu via, eu tocava no solo, eu conversava com o ministro da Agricultura, com os pesquisadores, então isso fez muita diferença. Eu era muito apaixonada, eu achava assim, que eu estava trabalhando com a coisa mais importante que eu podia estar fazendo, porque quando eu fiz jornalismo, eu queria fazer política. Eu achava que tinha que trabalhar com política. Só que para trabalhar com política, ainda mais estagiário, você tinha que ir para Brasília. E eu não queria ir para Brasília de jeito nenhum, que eu sou muito carioca e eu amo morar na praia. E eu só de pensar na possibilidade de morar em Brasília, eu já ficava desesperada. Aí eu falei, bom, mas isso é política. Trabalhar com o meio ambiente é trabalhar com política. Então, tô super no caminho, tá show. E aí era uma equipe pequena, né? Era um site na época, revista digital e site. E aí eu fiquei lá 2 anos, eu trabalhava dessa, viajava e queria viajar, queria conhecer os lugares. Eu era nova, solteira, não tinha filho, então tudo eu ia. E aí virei coordenadora da equipe. Imagina, 2 anos depois, eu tinha 2 anos de formada e virei coordenadora da equipe. E aí começou a ficar demais. Comecei a me doar demais. Quantos anos você tinha nessa época? Eu me formei com 21, então eu tinha 23 anos. Porque eu entrei na faculdade com. Eu passei para a faculdade com 16, né? Eu não fiz o terceiro ano. Porque eu já achava, já estava de saco cheio do colégio, já sabia o que eu queria fazer, já sabia que eu queria estudar na faculdade. Eu ficava achando que escola Vocês que já não estão dava mais. ouvindo, é interessante que a história da Ju mostra alguém que traz assim já uma certa certeza do que gostaria de fazer e o que faz sentido e continua. Mas aguardem os próximos capítulos da história dela, porque vem. Então, Com é um certeza. processo. Mesmo quem se identifica com o que faz, às vezes a forma que faz acaba sendo tóxica e por isso a gente precisa achar outras formas de fazer, né? Exatamente. E aí, quando que você, depois que você sai dessa, você vira coordenadora dessa equipe, o que que acontece que te faz querer sair desse lugar? Não estava me satisfazendo mais depois de um tempo. Tava. Eu queria outra coisa. E eu comecei a pensar, bom, não é aqui. Tipo, legal o que eu fiz aqui, eu adoro aqui. Mas eu me lembro também que a relação com o dono começou a ficar estranha. Eles estavam passando por um momento difícil e estava se misturando com a empresa, estava se misturando com o trabalho, porque era uma equipe pequena. E também eu não estava conseguindo tirar férias. E a gente queria fazer uma viagem de família para Fernando de Noronha e tal. Eu falei, cara, eu vou pedir demissão.
E é isso. E eu tava querendo me dedicar mais pra dança. Eu tava trabalhando muito e não tava conseguindo mais dar aula direito. Eu falei, não, eu quero continuar dando aula, eu quero me dedicar pra dança. E tinha entrado uma professora muito maravilhosa na época, que eu tava muito fã dela e eu queria explorar esses outros estilos. E aí eu conversei com meu pai na época, eu falei, cara, tô muito nova, vou me dedicar 6 meses só para dança. A gente fazia apresentações, espetáculos, tudo isso tinha várias apresentações também que a gente fazia. E eu fiquei 6 meses mergulhada na dança, foi muito bom. E aí veio a Rio+20. A Rio+20 que foi um grande evento, né? Aqui no Rio de Janeiro, de sustentabilidade, discussão do meio ambiente na época. E eu fui chamada para trabalhar. Eu nem estava procurando, mas eu estava super na dança. Mas eu fui chamada para trabalhar na equipe que ia fazer a assessoria da relação do Ministério das Relações Exteriores aqui no Brasil, do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores. E aí tava precisando de pessoas, muita gente, né? Eram, sei lá, cada equipe eram 20 e tantas pessoas. E eu tinha essa experiência. E eu falei, caraca, óbvio que eu vou, né? Óbvio, maravilhoso. Até porque isso é muito engraçado também de ser com as relações exteriores, com a galera do Itamaraty, porque foi uma dúvida minha se eu fazia RI no final da faculdade. Então, o meu último ano de jornalismo, todos os meus créditos extras, eu fiz 1 ano de faculdade de Relações Internacionais, que dava para fazer isso. Que eu gostava, então eu fazia todos os créditos possíveis. E aí, então, com 3 anos e meio, eu já tinha feito todos os créditos de jornalismo. E eu falei, eu vou fazer mais 1 ano, então, de faculdade de Relações Internacionais. Então, quando surgiu essa oportunidade que eu fui chamada, eu falei, cara, perfeito. Vou super aprender sobre isso, né? E aí foi super intenso o trabalho. A gente era uma equipe que era para durar 3 meses, e aí depois de 3 meses eles escolheram mais algumas poucas pessoas, né? Acabou o Rio+20, a gente tinha que fazer os relatórios finais e tal. E aí eu fiquei também nessa equipe por mais 1 mês, ou 45 dias. Então, foram quase 5 meses de trabalho, mais ou menos, entre preparação, durante e depois. E aí eu tive um pouquinho de contato com esse lado da assessoria, que para mim, na minha cabeça de jornalista, era o lado ruim do balcão, né? A gente brinca que é o outro lado do balcão, em que imagina, assessoria é defender a empresa, ser contra deixar falar a verdade. Eu achava um horror a assessoria de comunicação. Eu queria lutar para contar as histórias. Mas eu tive essa experiência na Rio+20 e achei muito gostoso. E aí, o meu ex-chefe de estágio falou, cara, então vai lá, vai trabalhar na agência, na FSB, onde eu trabalhei, né, durante 8 anos. Estão precisando de uma pessoa exatamente com o seu perfil, vai lá, não custa nada. E aí eu fui fazer entrevista. Uma das clientes, né, que tinha que atender tinha tudo a ver, eram 2 clientes, na verdade, de sustentabilidade, 2 fundos de investimento de sustentabilidade, Amazônia e tal, e um outro cliente já era da área de infraestrutura. Mas o fato é que eu falei, vou testar e vou ver o que acontece. Qualquer coisa, se eu não gostar, 6 meses depois eu peço demissão, não tem problema. E não só eu gostei, como eu fiquei lá 7 anos. Quantos anos você tinha quando você entrou? Eu tinha 24 quando eu entrei. 24, 23 ou 24? A cada 12 anos, na nossa biografia, olhando sob a ótica da antroposofia, a gente passa pelo ciclo da vocação, que é, a forma que a gente pode contribuir com o mundo. Então, os 24 anos é um marco quando a gente olha para isso, que é a forma que você
contribuir, as atividades que você fazia tem a ver com a sua vocação, que é diferente de missão, né? A missão é o porquê eu vim, o porquê eu faço o que eu faço, por que que eu vim, por que que eu existo. Já a vocação é aquilo que é como eu faço o que eu tenho que fazer. E então você vamos dizer, colocada nesse lugar. E até os 28 anos, na antroposofia, a gente enxerga como assim, somos guiadas. A gente tem um livre-arbítrio e, ao mesmo tempo, as forças estão ali próximas a nós para nos dar as guias, né, do que a gente tem que fazer. Então, até os 21 anos, a gente é preparado para fazer o que a gente veio fazer. Dos 21 aos 42 é um momento em que a gente realmente faz o que a gente veio fazer. Uau. E então estou trazendo isso porque 24 anos é um marco importante. E aí, o que você fazia nessa época? Que interessante te ouvir, Lela. 24 anos eu mudei a forma como eu trabalhava, realmente. Eu comecei a trabalhar de uma outra forma, né, com comunicação. Eu fazia planejamento estratégico das empresas, na verdade, a construção de narrativa, né, a construção de discurso das empresas. E durante todo esse tempo que eu estava lá, também por conta, já desde o início dos primeiros clientes que eu entrei na equipe, tinha muito media training. Eu não sei se as pessoas sabem o que é media training, é você treinar os executivos para falarem, né? Para darem discursos para a imprensa, ou no caso, que eu acabei trabalhando muito na época com empresas de Lava Jato, então treinar executivos para CPI, para serem questionados, interrogados, ou preparar executivos para falar com grandes eventos, com equipe, fábrica, enfim. E eu fiz muito isso. Ao longo dos 7 anos que eu fiquei lá, eu fui me especializando nisso. Eu gostava muito. Era a coisa que eu mais gostava, era planejar, né? Botar ali as mensagens-chave, construir a narrativa de quem é aquela empresa, aquele cliente, o que é importante falar para cada público, como que adapta. Era uma grande brincadeira, assim, nesse lugar. De verdade. Eu sou muito responsável, levava muito a sério, e a gente vai chegar lá nos problemas da forma, né, de como fazer, porque eu acho que eu fui muito rígida em querer ser tão certinha assim no trabalho, mas no fundo me dava muito prazer, porque era uma grande. Eu me sentia muito entusiasmada, parecia bobo. Tinha pessoas que falavam, cara, não é possível que você gosta, sabe? Porque o normal hoje nas empresas é as pessoas detestarem o que elas fazem, elas estão ali só para pagar boleto, e é isso. Tipo, cara, a situação do país está muito difícil, tem que ser uma coisa que não me agrida tanto e tá tudo certo. Se eu gostar mais ou menos, sabe, rola. Se de vez em quando rolar um projeto aqui, tá tudo certo. As pessoas estão acostumadas a não gostarem do que fazem, não terem entusiasmo, estarem Isso que é acostumadas o com dor. normal, né? Esse, Mas não é esse normal. virou o normal. E então era contrastante, talvez porque eu era muito nova, ou as pessoas me achavam ingênua, ou sei lá o que que era. Tipo, cara, não é possível que você gosta disso. Não é possível que você tá tão animada. E eu ficava animada de verdade. Eu ficava, ai, olha que maravilhoso, sabe? Eu achava o máximo. E aí eu acabei caindo numa equipe, eu tive a felicidade também de ter mestres, assim, lá no trabalho, pessoas que me ajudaram muito. A minha primeira chefe, a Gabriela, foi uma pessoa que abriu muitas coisas para mim, sentava comigo, explicava, mostrava, eu via o jeito dela de trabalhar. E várias outras pessoas, né, que passaram, que foram meus chefes ou que trabalharam na minha equipe. E aí eu comecei a trabalhar em equipes de crise de comunicação. Eu fiquei especializada nisso. E a crise
ela te dá uma adrenalina, porque o tempo todo tem algo muito importante acontecendo, tem a capa da Folha de São Paulo, e aí você tem que responder, e aí tem um monte de jornalista que você tem que lidar, e tem o outro lado, o concorrente que está botando uma matéria para ferrar o seu cliente. Vira quase que um jogo de war, sabe? Assim, então é uma adrenalina muito grande. E eu acho hoje, assim, olhando um pouco mais distante, que o que me entusiasmava, eu ficava meio viciada nessa adrenalina. É comum nas equipes de crise, assim, que lidam com crise de comunicação, você fala, ai, cara, tá meio chato, né? Tá sem nenhuma crise. Podia ter uma crisezinha aqui para dar uma emoção. Porque tem vários tipos de assessoria, né? Tem assessoria de moda, assessoria mais cultural, tem vários tipos de assessoria. A assessoria que eu fazia era essa assessoria que lidava com crise de grandes empresas. Então, Como que sempre você se tinha muita sentia? coisa importante para fazer. Fala. Como você se sentia nesse lugar que você fala assim, era divertido, era prazeroso, eu adorava? E o que que fazia sentido ali para você? O que fazia sentido para mim? Primeiro que prazer é uma coisa muito importante para mim, sempre, em qualquer área da minha vida, em qualquer momento. E eu sentia prazer. Eu me sentia entusiasmada. Essa coisa de me sentir viva, de me sentir apaixonada pelo que eu estou fazendo, é tipo uma condição para mim. É meio que negociável. Tanto que quando não tá assim, eu mudo. Mas tinha uma coisa que fazia muito sentido. Eu estava aprendendo muito. E outra coisa que para mim é muito importante. Eu estava aprendendo uma nova ótica que para mim era desconhecida, tipo, então é assim que os CEOs pensam. É assim que as pessoas que tomam as grandes decisões pensam. Caramba, sabe? É assim que funciona. Tinha uma outra lógica também, porque eu sou desse universo da dança, os meus amigos, na maioria, são artistas, independente da dança, pessoas que eu me conecto, ativistas ambientais. É uma outra linguagem, uma outra galera, sabe? E lá na agência, eu vivia uma realidade muito contrastante. Então eu aprendia muito, eu aprendia sobre, às vezes, o outro lado, né? O que essas pessoas que os meus amigos acham tão diferente pensam. Então eu conseguia entender um pouco melhor como as pessoas se posicionavam, por que elas se posicionavam. Eu tinha vários clientes que eu tinha uma relação muito próxima e que talvez eu discordasse do posicionamento, sei lá, né? De alguns posicionamentos ou de vida ou político, que fosse, mas tinha a humanidade daquela pessoa ali por trás, né? Tinha a história daquele ser humano por trás. Eu vivia crises com aquela pessoa. A gente era uma equipe em algum lugar, né? Porque o seu cliente, dependendo de muito tempo, eu tinha clientes que foram 4 anos num processo de crise. 4 anos seguidos, com ligação todo dia. E, né? Por mais que isso seja, tipo, é uma questão do cliente, não é uma questão minha, mas não tem como você não desenvolver uma relação, você está lidando com aquele ser humano. E eu gostava muito dos treinamentos de comunicação, dos media trainings, porque você lida com o ser humano. Você lida com um treinamento de discurso daquela pessoa. Você se aproxima, né? Você sai Quando você faz um planejamento, você bota no papel, você faz no PowerPoint, no Keynote, no computador, é muito frio, né? Quando você entrega só uma campanha. Mas o que eu fazia não era essa parte da campanha que quem trabalha mais com publicidade faz. Eu fazia o dia a dia, tipo, deu ruim, falaram mal da empresa, o cliente se sentiu pessoalmente atingido, era para mim que ele ia ligar. Na hora que ele estava com raiva, na hora que ele estava frustrado, na hora que ele precisava decidir o planejamento de algo muito importante, né? Tipo, filho ali para ele. Então, acompanhar todo esse processo humano era o que fazia mais sentido.
E esses E picos de quando adrenalina também, de aprender, de sentir que eu estava aprendendo, que eu estava me era um envolvendo com desafio alguma coisa que constante, fazia né? sentido. É um desafio, exato. E quando que começa a decair esse senso de pertencimento e de que aquilo não fazia tanto sentido mais? Ah, eu acho difícil ter um ponto assim, né? Comigo, pelo menos, não aconteceu um marco. Não foi tipo uma coisa que aconteceu. Foi acontecendo. Eu acho que o grande fator, assim, tem alguns fatores. Um que começou a ficar muito incoerente a minha vida que eu fui desenvolvendo, né? Nesse setênio, eu fiquei um setênio lá dentro, né? Fiquei 7 anos. Então, a pessoa que eu entrei, a Juliana com 24, era diferente da com 31, né? Então, eu fui amadurecendo várias coisas na minha vida e tendo mais clareza do aonde eu queria colocar minha energia, com que eu queria me engajar, que tipo de trabalho eu queria fazer, que tipo de narrativa eu queria sustentar e alimentar. Então, foi fazendo cada vez menos sentido construir esse tipo de narrativa que eu construía, que eu apoiava construir naquela época. E também tem a ver com a forma do trabalho, o formato. Esse, para mim, talvez tenha sido o principal, assim, o que mais me empurrou a sair, né? Não fazia mais sentido para mim, tipo, ter que entrar num horário X e fazer as coisas, trabalhar 12 horas por dia, 10 horas por dia, e aí não importa o que aconteceu, não importa que horas são, se tem uma crise do cliente, você tem que atender, não importa se é sábado, você tem que atender, não importa se são 8 horas da manhã e você ainda não começou a trabalhar, tem que atender. Se o Jornal Nacional deu alguma coisa, e aí você tem que 9 horas da noite fazer um posicionamento, e você tem que estar sempre disponível. Tem pessoas que eu trabalhava que não iam, eu já nessa época também, quando eu estava lá na empresa, 3 anos atrás, eu já comecei a conduzir experiências sensoriais. Eu fazia piqueniques sensoriais na Floresta da Tijuca, levava as pessoas para, sabe, sentir a natureza, comer vendado, fazer várias práticas e experiências de ecologia profunda, de coisas que eu acredito. E No tinham seu tempo livre. pessoas no meu tempo livre, não, né? Que não era tempo livre, era trabalho já, né? Mas eu tava, Sim, mas eu sem tava ser assim, nesse tempo que você estava sem disponível ser. para. Eu trabalhava numa agência de comunicação, com crise. Então, você imagina a quantidade de tempo que demandava isso da minha rotina. Muito. Todo mundo que tem noção de como é o mercado de comunicação sabe. Então, e eu era gerente da equipe. Então, eu realmente, o cliente ligava direto para mim e o diretor lá da empresa ligava direto para mim e tinha que estar disponível. Então, era muito tempo que eu dedicava. Mas como eu não estava satisfeita, como eu queria começar a construir experimentar um trabalho que fosse mais alinhado com o que eu imaginava, que eu queria ver crescer no mundo, eu comecei a fazer essas experiências sensoriais também, no fim de semana. Eu fazia no fim de semana. E tinham executivos, tinham diretores que queriam ir, que achavam legal, mas falavam, eu não posso ir porque, de propósito, o lugar que eu escolhia, óbvio, na Floresta da Tijuca, não pegava celular. Então, você tinha que ficar 4 horas numa experiência sem celular. E tinham pessoas do meu trabalho que não iam porque não podiam ficar 4 horas de domingo offline. E eu achava aquilo surreal, surreal. Tipo, cara, não é sustentável, não faz nenhum sentido ter um trabalho em que você não possa ficar 4 horas no domingo. Gente, não é possível. Você não é o médico cardiologista e alguém vai morrer. E assim, existe equipe para isso. E a gente se planeja para isso. E por mais que existisse, sim, esse planejamento, né? E a empresa onde eu trabalhava era uma empresa super organizada, super planejada, enorme, cheia de recurso. Mas é a sensação das pessoas de que não pode. E várias vezes aconteceu comigo, de eu estar indisponível no fim de semana, ou eu falar, não, já mais pro final, né? Começar a bancar
ultrapassar essa vergonha que existe, esse medo que existe de muita gente que trabalha no mundo corporativo de dizer não para o cliente, dizer não para o chefe, falar, eu não posso no fim de semana porque eu vou viajar. Não, eu não estou disponível na segunda-feira às 7 da manhã porque eu não estou disponível. Eu não vou mais fazer esse evento, porque no início, quando eu entrei, era assim, a gente precisa de alguém para ir, eu me lembro, para o evento em Fortaleza amanhã, tem que ir e voltar. Quem vai? Eu vou. Tem que ir hoje à noite para o coquetel em Brasília, eu vou. Tem que ir não sei o que para São Paulo, eu vou. Por mim, eu ia em tudo, eu queria em tudo, eu queria aprender, eu queria saber mais. E eu fui exagerando, exagerando, exagerando. Eu tive ao longo desse tempo, desses 7 anos, várias crises. Eu tive crise de ansiedade, eu tive crise de pânico, eu tive alguns episódios de dor. Um deles eu não consegui sair da cama. Eu tive num dia, num projeto super importante, que era assim, o projeto importantíssimo, e que estava assim, eu estava cuidando com muita dedicação, trabalhando na época 12 horas por dia, virando fim de semana, e no dia do evento que eu tinha que apresentar lá, estourou não sei como chama isso no olho, um cisto, sei lá o que é isso. Uma Meu olho conjuntivite. virou, não era uma conjuntivite, era físico mesmo, virou uma bola, assim, essa parte aqui de cima da pálpebra. Minha pálpebra virou uma bola, eu não conseguia abrir o olho, estava desfigurada e eu não podia ir no dia. Então eu preparei, eu fiquei 2 meses trabalhando enlouquecidamente, estressadíssima, dando muito mais do que eu podia dar. E aí chegou no grande dia da coisa e eu não consegui estar presente direito. Claro, ainda bem, tinha uma equipe maravilhosa, tinha uma chefe maravilhosa que super deram conta, porque é isso, né? A gente vai entendendo que a gente não é insubstituível, único e que ter equipe é maravilhoso, mas é uma grande frustração. E essa coisa, assim, eu tô contando tudo isso hoje, né? Porque tem um distanciamento, né? 1 ano depois que eu já saí e tal. Então, eu acho que eu conto de uma forma muito mais leve, muito mais gostosa hoje. Mas quando eu estava vivendo isso, especialmente os últimos 2 anos que eu estava nesse trabalho, era muito doloroso, era muito sofrido, porque tinha um senso de responsabilidade, por um lado, de tipo, cara, se eu tô aqui, eu tenho que estar aqui 100%. Isso era tem um tirano interno, né, que falava, não, se você tá aqui, se você tá, né, no emprego, você tem a opção de não estar. Se você tá aqui, você tem que estar 100%. E aí eu começava a me violentar em muitos casos. E tem que ser criativo e tem que fazer diferença. E cadê aquela paixão que não tá mais aqui? Por que isso não tá acontecendo? Você tem que entregar. Você tem que superar o bordão, né, da onde eu trabalhava. Eu acho que de muitas empresas é entregar mais do que o cliente espera. Então, isso eu fui moldada ao longo de 7 anos para entregar mais do que o cliente espera. E lembrando que o primeiro cliente é o seu chefe, né? Isso é bem claro desde sempre. Então, eu já acordava devendo. A minha sensação, e eu acordava com um despertador, dormia pouco, dormia mal, comecei a dormir mal, porque eu ia dormir com um monte de lista, pendência na minha cabeça, sabendo que o dia seguinte ia ser muito importante, que tinha uma coisa importante para entregar e que ainda não terminou, e que a área tal ainda não entregou para mim, para poder revisar, e o cliente já está ligando. Isso começou a ficar uma bola de neve. E aí eu ia dormir mal e acordava já devendo, e muitas vezes com os clientes que eu trabalhava, 7 horas da manhã, os clientes já estão, ainda mais quando é cliente que trabalha em indústria, né? De infraestrutura, porque a fábrica já começa às 7 horas da manhã. Então, 8 horas da manhã já tem cliente pedindo coisa, 8 horas da manhã você já tem que entregar vários reportes, você já tem que ter lido, no mínimo, o clipping do seu cliente, mas principalmente os principais jornais, as manchetes, você já tem que ter uma coisa inteligente para falar. Então, eu comecei a ficar sufocada. A minha vida virou uma grande ansiedade. E
é interessante quando você fala, né, que isso aconteceu por volta dos 30, né? Sim, 30, 31. foi com 30 que foi o ano, assim, que eu falei, cara, não dá, isso aqui tá insustentável, eu não vou durar muito tempo aqui. Na antroposofia, os 30 até os 33 são considerados anos crísticos, que é o momento em que existe uma vitalidade muito, é o auge da nossa vitalidade, e ao mesmo tempo o auge da nossa conexão espiritual com o invisível. Então, a busca por pertencimento, por compreender um pouco melhor a existência e a busca por compreender-se é muito grande num lugar não só como indivíduo, mas como conexão com o todo, né? E geralmente nessa fase acontece uma morte e ressurreição, um momento em que algo morre para começar de uma outra forma. Então, quando você traz isso, mostra muito essa transformação, né? E se a gente fosse olhar a nossa vida como um U, é o fundo do poço desse U, né? Essa faixa etária. E é uma questão em que todo santo ajuda na descida, né? A gente faz a descida com muita tranquilidade. Mas para fazer essa subida, a gente tem que fazer esse esforço. E a segunda metade da vida, que vai dos 31,5 até os 63 especificamente, é aonde a gente tem que fazer essa caminhada por nós mesmas, pela vontade, e não mais sendo guiada, né? É pela aspiração que isso acontece. Não é mais com tanta facilidade como vinha antes. Existem muitos questionamentos, e aí agora é a partir de dentro para fora o que importa, qual é esse caminho. Então, é interessante que está bem, tá batendo a sua biografia com essas Nossa, idades. muito. E você falou do 31,5, né? Que é a segunda metade aí que você falou, né, da vida. E foi exatamente quando eu saí, né? Quando eu pedi demissão. Eu já estava, né? Essa coisa da expressão, do prazer e do corpo sempre foi fundamental para mim. Eu sempre, talvez por causa da dança, né? Do balé, eu sempre fui muito ligada no corpo. Isso é uma coisa muito forte da minha mãe também. Mas quanto mais eu fui estudando ecologia profunda, e aí eu fiz Schumacher College aqui no Brasil, e Isso paralelo, né? isso em Ao trabalho. paralelo, isso em paralelo. Foi nas férias, foi umas férias que eu fiz. Fiz Gaia Education em paralelo, né? Saía do trabalho e ia para o Gaia. Super contrastante. O Gaia Education é uma formação de design para sustentabilidade, né? De culturas regenerativas. Eu me formei no Gaia e mudou muita coisa para mim. E não foi uma coisa só, sabe? Foi uma construção. Em 2015, foi um grande marco, 5 anos atrás, então, quando eu tinha 27, eu conheci a comunicação não violenta. E a comunicação não violenta mudou muita coisa para mim, porque eu sempre fui muito expressiva, eu sempre gostei muito de me comunicar, eu trabalhava com isso, mas eu sentia que eu entrava em muitos conflitos e que eu não conseguia me expressar, eu ficava muito incomodada com como era possível ter tanta diferença. Às vezes eu ia para uma conversa jurando para mim que eu não ia brigar e, cara, saía de lá uma coisa totalmente diferente. Quando você via, já tava ou uma discussão, ou alguém saía chateado, ou eu saía mal, tipo, nossa, depois, né? Você fica lá depois no banho pensando, nossa, eu devia ter falado aquilo, eu não devia ter falado isso. Acho que muita gente se identifica, né? E como eu estudava comunicação já, eu trabalhava com comunicação e eu via isso na prática profissional também, cara, o que acontece que eu falo uma coisa e é tão mal compreendida por outra pessoa? Ou que gatilhos são esses? E aí eu fui estudar comunicação não violenta.
foi uma transformação na minha vida. Hoje em dia eu trabalho com comunicação não violenta. E eu fui mudando aos poucos a minha forma de me relacionar, eu fui mudando a minha forma de enxergar as relações. Isso também foi muito decisivo para eu enxergar que tipo de relações de trabalho eu queria construir. E não separar, né? Porque em algum momento lá atrás eu achei que dava para separar, que eu podia ser uma pessoa fora do trabalho e podia trabalhar com outra coisa e tá tudo certo. Mas não, é uma coisa só. Então, aonde que eu coloco a minha energia? Quais são as minhas necessidades que estão sendo atendidas ou não? O quanto a minha necessidade de expressão está sendo atendida naquele trabalho? Que tipo de autonomia eu tenho? Porque no mundo corporativo a autonomia é muito baixa. Isso era uma coisa que me frustrava demais. Não tinha a minha voz. O quanto eu consigo me expressar de forma autêntica? Que tipos de relações eu consigo construir com aquela equipe? Como que meu corpo se comporta? Então, no final, né, ainda no último ano que eu estava na agência, eu já conduzia grupos de comunicação não violenta, eu já conduzia experiências sensoriais, eu já fazia imersões. Então, já tinha desenvolvido, né? Fiquei 3 anos desenvolvendo esse lado. Então, começou a ser muito evidente para mim. Eu entrava numa reunião, eu ouvia meu corpo. E eu sabia como meu corpo estava, como meu corpo se comportava. Quando eu entrava numa conversa, quando eu saía da conversa. Eu comecei foi muito, durante um tempo, né? Durante os últimos 2 anos, sobretudo, me apoiou muito até na relação com os clientes. Eu comecei a sofrer menos com... se uma área X não entregou a tempo para mim o que ela prometeu que ia entregar para poder revisar e fazer, a forma como eu conversava com a área era diferente. Aí eu conseguia coisas que antes eu não conseguiria, que talvez eu me estressasse. Porque eu nunca fui muito de brigar, assim, mas ou eu ia ficar mal, ou eu ia me ferrar de trabalhar, ou eu ia ficar muito pé da vida com a outra área, desligar o telefone pé da vida. Eu comecei a ter uma outra qualidade de relação ali dentro do trabalho mesmo, né? Eu levava os meus óleos essenciais para o trabalho, eu conversava com os clientes de uma outra forma. Então, quer dizer, você começou um processo, mesmo no trabalho, quando você começa a falar não para as pessoas, para o trabalho, se colocar como indisponível, é porque você começou a falar sim para você. Você começou a falar sim para o teu tempo, para as tuas necessidades, para os cursos que você queria fazer. E enquanto você estava insatisfeita no trabalho, você usava o seu tempo fora dele para conhecer formas diferentes que poderiam agregar na sua forma de estar. Isso como cursos, e com o tempo você foi colocando isso em prática, criando algumas vivências, experimentando ali ou aqui, mas isso ainda sem depender financeiramente disso, tendo a liberdade de poder criar, né? E Exato. isso te permitiu dar esse pulo, esse salto de fé, né? Que você fez 1 ano atrás, é isso? Exatamente. E foi exatamente isso. Eu fui entendendo o que eu queria construir na minha vida, o que eu queria construir no mundo. E com os conhecimentos que eu tinha e com as coisas que eu queria, eu comecei a fazer. E eu podia testar, eu podia experimentar, porque eu não estava dependendo financeiramente. Foi muito rico. Então, eu comecei a estudar Tantra, e aí, porque me interessa pessoalmente, continuo estudando, mas eu fiz uma roda, eu fazia círculo de mulheres para a gente investigar no corpo o que era isso, o que dava prazer na vida e como que a gente, enquanto mulheres, trabalhava esse prazer no trabalho, na família, em outras áreas, né? Como que esse prazer no corpo está presente, não é só ali no sexo ou na relação individual. Eu comecei os meus estudos com ecologia profunda, a levar as pessoas para experiências na floresta, a levar a floresta também para dentro dos trabalhos.
eu comecei a conduzir os grupos de comunicação não violenta. Eu resgatei o meu lado da dança. Eu pude experimentar de outra forma. Comecei a fazer experiências de resgate da liberação das emoções no corpo. Como a gente se expressar, como sentir no corpo medo, raiva, vergonha, alegria, como é sonhar com o corpo. E tudo isso que compõe a minha vida hoje, que já compõe a minha vida há muitos anos, começou a ser o meu trabalho. E eu tive muita liberdade para experimentar. Eu me dei essa liberdade, né? A um alto custo, eu acho, hoje. Um custo bem alto de me podar no trabalho que era a minha fonte de renda. Mas também tinham coisas ali que ainda faziam sentido para mim, né? E eu consegui fazer esse planejamento financeiro e pensar, olha, eu vou ficar então aqui no trabalho, vou me planejar financeiramente para poder sair. E quando ficou insustentável e quando eu comecei a entender que realmente fazia muito sentido esse caminho paralelo que eu estava trilhando e que ele tinha que deixar de ser alternativo e virar o caminho principal, eu pude fazer essa travessia com muito mais tranquilidade, porque a autonomia financeira que eu contei lá desde o início, desde adolescente, que eu comecei a trabalhar com 14 anos, era muito importante para mim, é muito importante para mim não me sentir presa. Então, acho que hoje eu consigo olhar para tudo isso como realmente uma grande história. Assim, esse setênio que eu vivi ali dentro foi muito importante. De muito aprendizado para mim, sabe? É um processo, esse vir a ser, né? E a gente está em transição o tempo inteiro. Sim. Então, eu até achei interessante quando eu te perguntei assim, mas como que eu te apresento? Você falou assim, é um pouco complexo. É isso, né? Quando a gente se dá conta que a gente está em constante transformação, a gente não a gente está. E eu convido todo mundo que está ouvindo de ter essa possibilidade de se colocar nesse lugar e não ter que ser de um jeito único, estático e linear, porque a vida não se dá dessa forma, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que achar formas das pessoas nos compreenderem. Então, é uma dança. Mas eu queria te agradecer por trazer essa história e mostrar, assim, que não é de um dia para o outro que isso acontece. É um caminhar, é um processo que a vida vai trazendo sinais e com essa autoescuta a gente vai conseguindo observar, perceber e dizer mais sim a nós e não necessariamente ao que o outro quer para nós. Então, muito obrigada pela oportunidade. Eu queria que você trouxesse como você serve hoje dentro de um minuto que a gente tem para conseguir compartilhar com as pessoas essa nova forma de estar. Te agradeço muito, Lela, porque eu te falei isso, né, no áudio, antes da gente começar aqui ao vivo, porque é um grande lance isso, né, de observar a própria biografia, falar, então tá aqui falando, ouvindo, me traz vários insights já, e como coisas ficam mais claras, né. Eu hoje trabalho com comunicação não violenta, conduzo grupos de prática de comunicação não violenta, faço consultoria também de comunicação individual, apoio algumas pessoas a se entenderem melhor, a enxergarem suas necessidades. Trabalho com experiências sensoriais e com autoescuta. Eu sou uma ativista da autoescuta e convido todas nós a experimentar no corpo, ouvir o corpo, se reconectar com o sutil, com o que é importante pra gente, como que a gente está vibrando. Então, se vocês quiserem
entrar em contato comigo lá no Instagram, eu super respondo e vocês vão poder entender um pouquinho mais do que é esse trabalho que eu faço hoje em dia, que é um transbordar da minha vida, de tudo que eu sou e que eu compartilho, sempre com essas bases da ecologia profunda, da comunicação não violenta e da autoescuta do corpo. Legal. Muito obrigada por toda a conversa e a gente se vê numa